Atos Podcast, estamos aqui para mais um episódio. Obrigado pela sua companhia aqui conosco. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal aqui no YouTube, antes de começar aqui o episódio, que vai ser maravilhoso, tenho certeza disso, e você vai gostar muito, aperta o botão aí de se inscreve no nosso canal no YouTube, acompanha as notificações, ativa o sininho e você vai sempre receber os novos episódios, às quintas e domingos, 19 horas. Seu amigo Cavalcante Neto aqui. E aqui Pedro Veras, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você assiste esse episódio maravilhoso, mas seja muito bem-vindo diretamente aqui da Rede Brasil com Z Coworking ao nosso podcast aqui. E se você precisa de uma solução, endereço fiscal, procura a Rede Brasil com Z, que você vai ser muito bem atendido, tenho certeza. É isso aí. Abraço pro nosso amigo André Luiz, comandando aqui o Rede Brasil Coworking, tá bom? E também lá no Instagram, tá bom? A Rede Brasil tá lá e nós também, Atos Podcast Oficial, ok? E também no Spotify, não é isso, Pedro? Com a novidade agora também. Que também é vídeo agora, o Spotify. Tudo com vídeo agora, o Spotify também entrou para plataforma de vídeo, e aí você pode acompanhar lá o episódio com vídeo também, diretamente do Spotify, e segue lá o nosso trabalho, que a gente vem trazendo muita gente diferenciada aqui, né? E hoje, mais uma pessoa que é diferenciada. Doutora Jeane. Doutora Jeane Brasileiro. Obrigado, doutora, por estar aqui com a gente. Obrigado por ter aceito o convite. Olá a todos. Obrigada, Cavalcante Neto. Obrigada, Pedro. Que honra esse convite de estar aqui junto de vocês, né? Nesse bate-papo informal, onde a gente possa também glorificar a Deus, né? Com certeza. Atos Podcast sempre com essa proposta de trazer conteúdo de qualidade, de valor, sempre permeado pelos valores cristãos, mas a gente conversa aqui com pessoas das diversas áreas de conhecimento, né, também religiosos, e o Atos Podcast é isso. A proposta é sempre trazer um conteúdo de qualidade para você que nos acompanha, tá bom? Então vamos lá, doutora Jeane Brasileiro. Olha, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, tá? Algumas pessoas estavam reivindicando, queremos doutora Jeane lá no nosso podcast. E sugerindo, chama a doutora Jeane, chama a doutora Jeane. A senhora é muito querida. Eu fico tão feliz por isso, né? Eu fico muito feliz, de alguma forma, as pessoas veem em mim, né? Coisas boas, né? Porque eu creio que cada um de nós tem algo bom para oferecer. E, assim, eu, como médica, me sinto assim, feliz, realizada, como esposa, como mãe. Mas o caminho é árduo, né? É isso aí, a caminhada é essa. E se a gente puder partilhar um pouco da nossa história, e da nossa história ser um pouco de luz para o outro, já valeu a pena. Já valeu a pena. Eu estou tão feliz, eu digo, eu vou. Quando você fez o convite, eu digo, pois eu vou, né? E o engraçado, desculpa eu te interromper, Cavalcante Neto, eu tinha muita reserva em falar publicamente, né? E de uns anos para cá, meu Deus tem me chamado, seja na profissão, seja na família, seja na igreja, né? Seja na minha vida pessoal, a falar publicamente. E eu digo, que desafio, né? Então, o amor de Deus é aquele amor que não tira da zona de conforto, é aquele amor que nos diz, olha, não faz só a tua vontade, não. Faz a minha que vai dar certo. Vai lá, Jeane, Deus falando aqui, vai lá, fica tranquila que vai dar tudo certo. Que a gente cresce, né, doutora? Saindo da zona de conforto, se desafiando, né? Se desafiando. Desenvolvendo novas habilidades, isso é importante, com certeza. Né? E o Espírito Santo vai guiando, vai conduzindo, e as coisas são tão mais simples do que o que a gente faz, né? E como é bom, né? Às vezes a gente pensa que está aqui para oferecer algo, mas a gente recebe muito mais, né? Isso. Quando a gente está chamada para um momento desse, eu estou aqui já ansiosa, o quanto eu vou aprender com vocês dois, né? Porque eu acredito que em cada encontro há um aprendizado muito grande. É uma troca, né? É uma troca. E eu estou aqui de coração aberto para aprender com Pedro e com Cavalcante Neto. Muito obrigado. Eu acho que nesse momento que a gente vive hoje, mais do que nunca, é necessário que nós católicos estejamos mais na mídia, né? Precisa aparecer mais, né? Tem muita gente precisando da gente, né? Do nosso apostolado, da nossa missão, da nossa palavra. Isso é aquele pontinhozinho de luz. Ninguém aqui é melhor que ninguém, mas a gente só está se esforçando para levar um conteúdo de Deus para as pessoas, levar um pouquinho do Deus que nos apaixonou
para quem está assistindo e ouvindo a gente. É verdade. É isso. Eu confirmo. Olha aí a confirmação. Doutora, a senhora é nacional... de qual origem? A senhora estava comentando aqui nos bastidores. Pronto. Eu sou de Floriano, né? Sou natural de Floriano. No Piauí. Floriano é uma cidade pequenininha, no interior do Piauí. Meus pais são muito católicos, né? Meu pai já é falecido, mas mamãe e papai eram de missa diária, né? Eu fui criado num berço católico muito forte. Eu sempre digo que a semente, né, do amor de Deus, que é gerado no nosso coração pelos nossos pais, é uma semente indissolúvel. Verdade. Ninguém destrói. É algo assim extraordinário. Então, meus pais eram de missa diária há tantos anos atrás, né? E assim, foi muito lindo a forma com que eles nos educaram, né? Pessoas simples, mas de um amor muito grande à família. Eu nasci num lar de 5 irmãos. Mamãe e papai foram os fundadores do SCC lá em Floriano, foram um dos casais pioneiros, então deram palestras, ajudaram muitas pessoas. A vida deles era a igreja, o trabalho e a família. Então, eu cresci nesse lar, né? E vim para Fortaleza muito, muito jovem. Veio estudar? Vim estudar, fiz 3º ano aqui, fiz faculdade, eu sou médica, oftalmologista, depois me especializei em oftalmologia, fiz na UFC. Certo. E a vida, né, foi prosseguindo. Uhum. Deus foi muito generoso comigo. Né? Cedo eu passei logo no vestibular para medicina. Eu sempre fui, e louvo a Deus por isso, uma mulher muito determinada. Né? Deus me fez assim. Não digo isso por vaidade, mas eu quero glorificar a Deus, porque Ele nos faz, e Ele é poderoso. E só depois eu entendi que Ele que me fez assim, que não eram minhas próprias mãos, não era só o meu estudo. Então, eu sempre gostei de estudar. Meu pai sempre dizia, ou a gente vence pelo estudo, ou pela desonestidade, ou pelo trabalho. Mas o meu pai sempre dizia, eu não tive a oportunidade de estudar, mas eu quero que todos os meus filhos tenham. Então, estudem, meus filhos. A gente foi criado muito para buscar a Deus e estudar. E eu era aguerrida, gente, eu estudava muito. Eu digo sempre aos meus filhos, para a gente colher, a gente tem que plantar. A gente, quando vê uma história de alguém, a gente não sabe a trajetória que foi. Não foi fácil. Saí do interior, fiquei longe dos meus pais já aos 16 anos, 17 anos de idade. E aqui eu tinha que me desvencilhar de tudo que é ruim, Desde as drogas, desde tudo, imagina. Todos os filhos do papai saíram cedo de casa. E sempre muito unidos, porque foi essa a raiz que nós recebemos, essa educação. E, com isso... Mas a senhora manteve aí, nesse período da juventude, da universidade, manteve o vínculo com a vida espiritual, com a igreja? Não, como é que foi? Não. Quando eu saí de casa, que vim estudar, a minha espiritualidade realmente esfriou muito. Eu sempre digo que a raiz é indissolúvel, a semente, mas a gente tem que regar. A vida espiritual, a gente tem que buscar a Deus, porque Ele está sempre ali pertinho. Eu sempre senti isso. Foi eu que me distanciei do Senhor. O Senhor sempre esteve do meu lado. Foram as minhas indiferenças. Então, comecei a estudar, passei cedo para a faculdade de medicina e fui me distanciando de Deus. Fui ficando indiferente a Deus. Aquele amor morno, aquele amor frio, distante. E vem, é a minha miséria humana, e a ciência, quando você começa a ler, você começa a ser uma pessoa preparada, vem a sabedoria humana, ela pode ser traiçoeira também. Porque você pode olhar tanto a razão, querer tanto que as coisas sejam exatas, que você começa a se distanciar do sobrenatural. Do sobrenatural de Deus, Porque a fé é um sobrenatural, Que ela está em nós, Que ela foi dada, por Deus para cada um de nós, mas que ela precisa ser alimentada, ela precisa do meu sim. E eu comecei realmente a me distanciar e comecei a galgar profissionalmente, comecei a buscar outras coisas, na vida pessoal,
né? Buscar mesmo projeção, estudar, e Deus foi ficando de lado. E o que é pior, que eu acho, além da indiferença, veio ser cheia de mim mesma, né? Que só depois eu entendi isso. O que é? Você se enche tanto de você que não deixa espaço para Deus, né? Então, dizer, olha, eu conquistei porque eu me dediquei, porque eu estudei, porque eu me esforcei, e a graça de Deus, né? Onde é que fica em tudo isso, não é? Não deixou de ser, né, um esforço pessoal, né? Mas a gente precisa também dar o mérito à graça que nos santifica, que nos concede a inteligência, né? Todos os dons, né? Isso, mas assim, muito mais do que o meu esforço, eu creio que tenha sido a providência, né? A graça de Deus. Né? Existe ali uma bênção de Deus no trabalho de vocês, existe uma grande bênção de Deus no meu trabalho, no trabalho de todos aqueles, né, que exercem os seus talentos. Né? E depois foi que eu fui entender isso. E essa indiferença, né, a essa graça de Deus, essa grandeza de Deus, porque tudo em nós é a graça dele. Isso eu entendi com o passar do tempo. E aí mesmo, né, médica, aí casei, já médica, me especializei, fiz oftalmo, que era o grande sonho da minha vida. Eu queria ser oftalmologista. Às vezes eu digo até mais do que casar, ter filhos, né? Mas aí depois veio a graça, né? Conheci o Gilmar, que é, assim, eu chamo ele de meu anjo da guarda, que ele é um homem realmente extraordinário. Mas quando você está distante de Deus, até essa pessoa extraordinária que ele escolhe para nós, a gente começa a botar defeito, né? É verdade. Eu me lembro de quantas vezes as virtudes que hoje eu acho do meu marido, quantas vezes eu achei que eram defeitos, né? E quando um dia Deus tirou as vendas dos meus olhos, eu digo, Senhor, né? Que homem extraordinário tu escolheste para mim. Ele também é médico? Não, ele é engenheiro civil, né? Um homem extremamente temente a Deus. Eu digo que a grande maioria das histórias, a mulher leva o homem para Jesus, né? Mas na minha história, foi o meu marido, foi o meu José, né? Ele muitas vezes me levou a Deus, me leva até hoje a Deus. Sim, sim. E aí, durante a faculdade, a senhora se afastou, mas aí se formou, começou a trabalhar. E quando foi a reaproximação com Deus e com a igreja? Então, eu me afastei, mas assim, quando casei com o Gilmar, né, nós casamos, e logo em seguida nós decidimos fazer o ECC. Certo. Mas mesmo fazendo... Qual paróquia? Na paróquia, inicialmente nós fizemos na Paróquia da Piedade, depois nós fomos para a Paróquia de Lourdes, que é hoje a paróquia onde nós estamos engajados, onde nós servimos. Eu trabalhei no primeiro ECC de Nossa Senhora de Lourdes. Foi. Eu sou da paróquia São Vicente de Paulo, e aí a São Vicente de Paulo apadrinhou Lourdes, né? E aí eu me lembro muito bem que a gente fez o primeiro encontro lá no Centro Comunitário de São Vicente de Paulo. Sim, sim. Vários encontros aconteceram lá, né? Isso. Enquanto Lourdes se estruturava. Nós passamos por todo esse processo de estruturação. Então, nesse período, logo no início, né, do nosso casamento, mas assim, o encontro real com Deus, ou o nosso reencontro, né, eu era batizada, fiz primeiro Eucaristia, crismada, casei na Igreja Católica, tudo direitinho, né? Tudo como creio que era a vontade de Deus. E aí me distanciei, por livre-arbítrio, né? O mundo, ele nos encanta, né? Porque eu digo sempre que são os holofotes, né? E aprendi, né, por duras penas, que a gente tem que estar nesse mundo, mas o nosso coração está em Deus. Porque se o nosso coração não estiver em Deus, a gente não tem paz, a gente não é feliz. A gente não consegue enfrentar essas adversidades, porque, infelizmente, a gente vive num mundo muito difícil. Jesus nos preparou para isso, né? No mundo, a vez de ter muitas tribulações. Mais coragem, né? E sem Deus a gente não consegue, né? A coragem vem de Deus. A coragem vem do Espírito Santo. Então, com isso, a gente fez o ECC, mas isso não foi suficiente, né, para me reaproximar de Deus como eu deveria. Eu vivia uma fé na superficialidade, ia à Santa Missa, né? Não vou dizer que não ia,
Mas domingo que não desse para eu ir, eu tinha, né, grupo de oração, o Gilmar começou a se engajar no Shalom e eu não ia ao Shalom, né? Ele ia sozinho. E quantas vezes eu critiquei, né? Quantas vezes eu digo, não, meu filho, vá, não vou não. Lá tem mais pecador do que eu, né? Então, veja, como às vezes somos arrogantes, né? Como às vezes julgamos, né? Se estamos distante de Deus, meus irmãos, é muito difícil a gente ter uma essência pura, né? Do bem. A gente ter um olhar de misericórdia, a gente tem que estar ligado ao Senhor. Hoje, em tudo na minha vida, eu coloco Deus. Tudo que eu vou viver, eu vejo o amor de Deus, eu vejo a presença de Deus. Se eu estou aqui, Ele quis que eu estivesse aqui. De alguma forma, eu vou ajudar alguém. Não sei quem é essa pessoa, pode ser 1, 2, 3. Nunca me preocupei com multidões, né? Muito antes da minha conversão, eu já não me preocupava. Hoje, muito menos. Um só que a gente consiga levar ao Senhor já é graça de Deus. Já é o céu que faz festa, né? Amém. E aí, fomos caminhando, né? O Gilmar passou quanto tempo frequentando o grupo de oração no Shalom? E a senhora não ia? Alguns anos. E ele perseverava. Para vocês terem ideia, às vezes ele ia a pé. Era mesmo? Por penitência, pedindo a Deus a minha conversão. Ele ia a pé. Acreditam? E nós morávamos, na época, na José Lourenço, e ele ia para Maria Tomás andando. E rezando no Shalom da Paz. E aí a gente continuou no SCC, paralelo ao Shalom. Ele tinha muito mais sede, né? Não que o ACC não tenha sede, é maravilhoso. Sim. Mas a sede dele nessa questão estava bem à frente da minha sede. Então, eu vivia aquela espiritualidade bem superficial, né? Bem, como eu já disse, na zona de conforto, né? Eu não queria, né, me comprometer muito, porque o encontro com Deus nos leva a um comprometimento. Tem que dar uma resposta. Ninguém que se encontra de verdade com Jesus é a mesma pessoa. Eu sempre digo, eu sei quando alguém se encontrou com o Senhor, porque a gente vê o sobrenatural dele na vida daquela pessoa, a gente vê mudança, né? Deus nos acolhe, Deus usa de misericórdia para sermos transformados, não para vivermos no pecado. Deus, quando me encontrou, Ele quis uma mulher nova. Jeane, larga tudo, sai desse caminho, sai dessa indiferença, olha para mim, eu sou o teu Deus e eu te quero uma mulher focada em mim. Me vê em tudo, porque em tudo que te acontece, sou eu no comando, sou eu no controle. Eu sou o teu Deus que cuide de ti. E minha mão justiceira está sobre a tua vida. Olha, filha, para mim, eu estou aqui, né? Então, é essa sensação que hoje eu tenho em tudo que eu venho fazer. Eu vim aqui na certeza que Ele está aqui comigo, né? Que Ele está me conduzindo. E nessa questão fomos caminhando, eu nessa minha espiritualidade bem superficial. E o Gilmar sempre paciente. E o Gilmar 200 km por hora. Olhando para trás. Por isso que eu sempre digo, né, às Marias e aos Josés, tenham paciência, né? Porque quando Deus faz o extraordinário, Ele é maravilhoso. Eu não acredito numa mulher que ore pela conversão do seu marido, que ela não seja atendida, se for de todo o seu coração, se for de verdade. Mesmo que dure 10, 15, 20 anos, Deus dá a graça. E o inverso, o homem que ora, que pede de verdade, que quer a conversão do outro para a glória de Deus, não só para as suas vaidades, né? Mas para a glória de Deus, para que você viva um matrimônio verdadeiro, santo, para que ambos sejam uma família de Nazaré, né? Com todas as misérias, com todas as dificuldades, porque o casamento é algo que exige de nós um sacrifício, né? Que exige de nós renúncias. E só em Deus a gente consegue enxergar esse caminho de salvação que é o matrimônio. E meu José não desistiu de mim, muito pelo contrário, aí que ele queria mais, né? A minha felicidade, a nossa felicidade, para glorificar a Deus. Amém. E foi se passando o tempo, nasceu nossa primeira filha, Catarina, nasceu nossa segunda filha, Marina. E, como eu expliquei, eu era aquela mulher aguerrida, que quando queria uma coisa eu ia lá, lutava, mas nem tudo está ao nosso alcance. Tem coisas, né,
que foge ao nosso alcance. E o que é impossível para o homem é possível para Deus. E nossa filha, que na época já devia ter mais ou menos uns 5 anos, nossa segunda filha, eu tive o desejo de ter mais um filho. Na realidade, eu sempre quis ter um filho homem, né? E veio a primeira filha, Catarina, veio a segunda filha, Marina. Eu amava demais. Hoje eu sei que Deus escolheu melhor, porque nossas filhas são pérolas preciosas, né? Junto com o nosso Mateuzinho. E nesse desejo de ter mais um filho, nossa filha já com em torno de 5 anos, eu procurei uma ajuda, né, médica para saber o não da gravidez, né? E o colega, na ocasião, disse, né, que eu não podia mais ter filhos por vias naturais. E propus ao Gilmar a gente fazer um tratamento, né, fazer um proveta, procurar ajuda médica. E ele disse que não, né? Eu tive que respeitar, porque ele disse que não, que a Santa Igreja Católica, ele sempre foi um católico muito fervoroso, principalmente com a morte súbita do pai dele. Ele teve uma conversão ainda muito cedo, antes de nós casarmos, né? Quando o pai dele morreu, ele era muito jovem, nós éramos ainda noivos, e ele sofreu uma conversão profunda nesse momento de dor. Então, ele sempre gostou de viver o que a Santa Igreja pede. E ele disse, não, minha filha, nós não vamos porque não é de acordo com a Santa Igreja. Se for da vontade de Deus, você vai engravidar naturalmente. E o tempo foi passando. Mas a senhora aceitou naquele momento? Não aceitei, né? Boa sua pergunta. Não aceitei. Eu cheguei a comprar uma medicação que se usa à base de hormônios para induzir a ovulação da mulher, para que esses óvulos sejam usados, mas eu nunca usei a medicação. O Gilmar nunca permitiu, né? E, apesar das minhas rebeldias, eu fui obediente a ele, né? Eu só podia fazer com a permissão dele. Não é ser submissa, mas o que adiantava eu tomar todos aqueles hormônios se ele não concordava? E todos os hormônios venceram. E, por ironia do destino, né, por pura graça de Deus, eu tenho um irmão que é médico, que é especialista em reprodução humana, né, que facilitaria tudo. Eu digo, vamos fazer com o meu irmão. Né? Até os custos, os gastos, né, seriam melhores. Cheguei a buscar também a adoção, porque o meu desejo de ter um menino era muito grande, era um sonho muito pessoal. Eu não gostava muito de comentar com as pessoas, mas no meu coração, né, existia aquela, não vou dizer insatisfação, mas aquele desejo, né? Porque eu sempre amei muito as minhas filhas, né? Deus sempre dá graça, né? Da maternidade. Foi o maior presente que eu recebi do Senhor. E, diante disso, eu lembro que cheguei aí ao orfanato, e eu vou falar esse episódio, que às vezes tantos casais passam por isso. E me apaixonei por um meninozinho, tão lindo esse menino. E disse, vamos adotar, não é? E, mais uma vez, ele disse não. Ele disse, sou muito a favor da adoção, né? Mas não é a nossa história. Né? Eu sempre digo... Fique à vontade, doutora. As primeiras gestações das meninas foram normais? Né? Foram normais, perfeitas. Eu sempre digo que Deus usou o Gilmar para um propósito muito maior, né? Porque... Quando ele disse, eu sinto, Jeane, o que for da vontade de Deus, entenda a vontade de Deus, né? Eu disse para vocês que às vezes eu choro. Fique à vontade, doutora, esse espaço é seu, viu? Quando eu me lembro do que Deus fez na minha vida, não tem como, né? Peço até desculpa. Porque, gente, Deus fez coisas extraordinárias no meu coração. E aí eu tive que aceitar, né? Fiquei triste, porque eu era assim, um pouco durona, determinada, né? Era um pouco decidida. Eu disse, mas por quê? Né? Vamos resolver logo isso. Né? Tinha aquela pressa.
Nossa Senhora me ensinou muito a ter paciência, né? Esperar o tempo de Deus, porque os planos de Deus são tão extraordinários. Os planos de Deus são tão maiores do que nossos planos pequenos, né? E aí, pronto, eu disse, então tá bom, né? Se você não concorda, eu aceito. E pronto. Né? Tive que aceitar, mas decidida, né, naquilo que eu queria. Não desistiu do sonho. Não desisti. E nesse mesmo ano, no final de... Isso foi em 2006. Final de 2006, nesse mesmo ano, nós fomos viajar. Nós fomos para uma praia, em família, eu, Gilmar, nossas filhas, toda a família dele. Passamos o ano novo na praia. E lá na praia, eu passei mal, não me senti bem, fui ao hospital e senti muitas dores. Dores terríveis que eu nunca tinha sentido. Associei a um camarão que eu tinha comido, uma comida na beira da praia, um lugar simples. Eu digo, peguei alguma infecção. Né? No hospital, eu fiz uso da medicação, mas as dores não passavam. Dores terríveis. Eu disse, Gilmar, temos que ir embora. Vamos voltar para Fortaleza, não tenho condições de ficar aqui. São dores que eu não consigo suportar, mesmo com a medicação. E aí... né, virou o ano, e o ano de 2007, meus irmãos, né, meus amados que nos escutam, vocês, foi um ano de cruz, né? Foi um calvário. Mas eu sou tão grata a Deus por esse calvário, né? Porque foi onde eu encontrei de verdade Jesus, né? E procurei ajuda médica e as dores persistiam. Eu ia para o hospital, voltava de hospital. E Gilmar também foi muito provado, porque está ao lado de uma pessoa com problema de saúde, que não se tem um diagnóstico preciso sobre tantas dores. Comecei a perder peso, né, ter desconforto intestinal, e os exames não nos revelavam exatamente o que eu tinha. E esse calvário, e essa dor, né, e essa solidão, porque assim, a dor vai ele isolando um pouco das outras pessoas. Durou o ano todo de 2007? Durou o ano todo. Quando foi mais ou menos em agosto, talvez, de 2007, eu fiz um exame, chegou um equipamento novo, eu me lembro, no São Mateus, e eu fiz um exame, e nesse exame foi mostrado múltiplos nódulos abdominais. A partir daí, só nessa data que foi conseguido visualizar esses nódulos abdominais. Difusos, muitos, né? E foi proposto, né, pela equipe médica uma cirurgia, mas devido à gravidade da situação, me sugeriram que eu fosse para São Paulo, que eu não fizesse aqui. Então, assim, o chão se abriu. A fé nos mantém de pé, né? Deus é aquele degrau que nos sustenta, né? Quando a ponte cai, quando tudo cai, está Deus, que é aquela rocha firme. Mas se você não está atrelada a isso, você realmente desmorona, né? Hoje eu entendo porque tantas pessoas passam por problema de saúde tão grave, né? Tão sério, mas são fortes, são firmes, porque têm a Deus, né? O amor de Deus, ele é um grande diferencial. E eu, na ocasião, apesar de ter passado todos esses meses, mas esses meses ainda não foram suficientes para me ter aquele encontro verdadeiro. O encontro foi passo a passo, dia a dia. Quando eu, nessa angústia de ter que viajar, eu fui ao Shalom. Olha aí, meus irmãos, aquele lugar onde eu sempre critiquei que meu marido estava, né? Meu anjo da guarda, lá fui eu, né? A boca fala. A capela ali do Shalom da Paz. A capela. Chegando lá, fui apresentada a Nossa Senhora. Quando eu cheguei aqui, eu disse, tem um propósito maior. E lá, no Shalom, me apresentaram a devoção à Nossa Senhora das Graças. Não sei se vocês conhecem a devoção à medalha milagrosa, que eu ando sempre com ela. Depois eu vou presentear cada um com a medalha, né? Era para ter trazido hoje, terminei não trazendo, mas eu assumo esse compromisso de presenteá-los. E ao conhecer Nossa Senhora das Graças, tudo foi mudando no meu coração. Eu digo que quem me levou a Jesus, né, me trouxe de volta foi a mãe, porque precisava de alguém muito paciente, né?
Aí a senhora começou a fazer a novena? Comecei a fazer a novena de Nossa Senhora das Graças. E quando foi mais ou menos em novembro de 2007, né, eu já me preparando para ir para São Paulo, eu fui num dia de muita dor, de muita angústia, ainda terminando alguns exames, né, indo ao médico, pedindo opinião, porque eu ainda era um pouco cabeça dura. Eu queria ouvir a opinião de um, ouvir a opinião de outro. E o último colega que eu fui, ele me desanimou muito, né? Ele me falou da possibilidade de ser câncer. E quando ele me falou dessa possibilidade, aí o que já não estava bom veio como que uma completa escuridão, uma sensação de morte veio sobre mim. Vocês não têm ideia do que é você estar numa situação, é como um abismo, que você cai e diz, pronto, vou morrer. O meu desânimo era tão grande que eu digo, não tem mais jeito, né? Chegou ao fim. Eu cheguei ao fim da minha jornada, eu estava com 40 anos de idade. Eu digo, tão cedo. E um dia, no consultório, nesse dia ápice, tem sempre aquele dia que foi o auge da minha Via Crucis, eu estava no consultório e disse, vou para a missa do Shalom. Decidi ir para a missa que meu esposo tantas vezes falava, aquela missa de cura com o Padre Antônio, e fui. Ao sair do consultório, algo muito interessante aconteceu, eu digo sempre que são os sinais de Deus. Eu nunca paro, eu sempre tenho medo de ajudar as pessoas, eu tenho muito medo de assalto, né? E foi a única vez na minha vida que eu me recordo que eu fiz isso. Eu parei o carro, vi pessoas estavam precisando de ajuda e vi uma cruz na traseira do carro. E senti um impulso. Algo muito maior que eu me fez parar. Que eu, por mim mesma, jamais faria. Quando eu parei, a pessoa correu, uma missionária, que hoje eu sei que é do Shalom, ela disse, louvado seja Deus. Estava pedindo um anjo que me ajudasse, que nos ajudasse. Eu digo, o que houve? Esse nosso carro deu prego, eu estou indo para o Shalom e precisamos, né, de alguém para vir nos socorrer, isso no meio da Costa Barros, né, e tudo. Eu digo, pois, eu lhe ajudo, eu lhe levo. Eu também estou indo para o Shalom. Só que eu não sabia que existia vários Shalons, né? Ela estava indo para um Shalom completamente diferente. Quando eu entrei no carro, ela disse, olha, eu não estou indo para Maria Tomásia. Lá para o lado da Jovita Feitoso. Se me pedirem para ir hoje, eu não acertaria aí. E eu olhei e disse, Jesus, vou perder a missa. E eu estava precisando demais, demais. Mas aquela mulher foi um anjo, né? Muitos desconhecidos que encontramos são anjos enviados por Deus, não tenho dúvida. E comecei, eu disse, olha, eu sou médica, né? Estava aqui trabalhando, meu consultório aqui pertinho, aí comecei a conversar com ela, né? Disse, olha, eu estava indo para a missa no Shalom, mas eu lhe prometi ajudar e eu vou, não se preocupe. E veio o ímpeto no meu coração de partilhar o que eu estava vivendo com ela. E comecei a falar, e chorei muito, né? E disse, olha, acho que chegou o fim da minha jornada, eu acho que realmente eu estou com uma coisa muito grave, é muito séria, e acho que perdemos muito tempo sem fazer o tratamento adequado, pelo não diagnóstico. E comecei a conversar com ela, e chorei, e aquela mulher pacientemente me ouviu, né? Hoje eu me esforço para pacientemente ouvir as pessoas que estão aflitas, desesperadas, mesmo que eu esteja apressada, porque um dia alguém me escutou, né? Mesmo ela apressada, mesmo ela preocupada com o carro no prego, ela parou e me ouviu, né? Às vezes a gente só precisa de alguém que nos escute. Verdade. E no final de tudo, já se despedindo, ela disse uma frase que eu nunca esqueci, nunca mais encontrei. Ela disse, acalme o seu coração. Tudo que lhe acontece é para que Deus seja glorificado. Deus tem um propósito grande na sua vida, tem um propósito maior na sua vida. Confie, minha irmã. E nos despedimos. E aquela palavra daquela moça me curou, assim, foi um processo. Eu digo, eu vou ao Shalom, vou chegar atrasada, mas eu vou, porque naquele dia, em especial, eu tinha muita sede de Deus. A sede de Deus, ela é um desejo que vem de verdade da nossa alma. E quando a gente deseja de verdade se encontrar com Deus, a gente se encontra com Ele.
porque Deus faz o sobrenatural acontecer. Cheguei no Shalom, gente, eram umas 5.000 pessoas que tinham ali. Era uma coisa tão grande. E eu entrei correndo, o padre Antônio já estava com o Santíssimo do outro lado, e eu entrei no meio da multidão, sou capaz de descrever a roupa que eu estava, para você ver como esse momento me marcou. Foi numa Santa Missa, meu reencontro com Jesus. Não foi em grandes retiros, não foi em grandes lugares, foi na missa. Por isso, o grande amor que eu tenho hoje à Santa Missa. A Santa Missa é um dos lugares onde eu me encontro e sou mais feliz. Hoje, eu sou mulher de missa diária. Olha o que Deus faz, não é? Olha como Ele é grande. E aí vem um padre Antônio, no meio da multidão, e eu olhei para o céu. E, nesse momento, meus irmãos, eu digo, uma oração sincera, independente da sua miséria, de como você se encontra, toca o coração de Deus. E lá é muito lindo, porque você olha para o céu, e eu, naquele momento, eu acho que foi uma das orações mais sinceras. Eu quero partilhar isso, porque eu sei que, às vezes, pode ter alguém desesperado, como eu estava naquele momento. Quando a gente está diante de uma situação de dor, de doença, a gente fica muito frágil. Sim. E, às vezes, quem está de fora consegue enxergar melhor. Mas, quando você está dentro da situação, você, às vezes, se enfia dentro do buraco, você mesmo cava e se enterra. E Deus, naquele momento, quando eu olhei para Ele, que eu me decidi olhar de verdade para Ele, eu olhei para o céu, esqueci que tinha uma multidão de pessoas, e pedi a Ele para se encontrar comigo. E eu disse, Senhor, eu sou pior do que todas as pessoas que eu estou aqui. E pedi perdão pelas indiferenças. Meus irmãos, naquele momento, sabe, como algo que arranca as vendas dos meus olhos, e Deus me fez ver como Ele era bom, como Ele me amava, né? E eu pedi perdão a Deus. Eu digo, Senhor, perdão pelas vezes que eu não fui a esposa que eu deveria ser, a mãe que eu deveria ser, a tua filha que eu deveria ser. E pedi a Ele vida. Eu digo, Senhor, eu quero tanto viver. Dai-me uma vida nova, né? Eu digo, eu quero não só ter um filho, eu quero ter uma vida nova. E naquele momento, ai meu Deus, eu choro de alegria, que foi um dos momentos mais lindos da minha vida. Eu disse, eu quero conhecer o Deus que meus pais me apresentaram. Eu não procurei outros lugares. Eu vim para a raiz do que eu recebi. E vi isso, um amor de Deus muito grande. E naquele momento, foi tão forte que eu aqui olhando para o céu, né, conversando com meu Deus, quando o padre Antônio, no meio da multidão, ele se desviou das pessoas. Eu estava no meio, eu não estava no lugar de acesso a ele. Ele foi entrando e veio diretamente a mim. E tocou, né, me tocou com Jesus Eucarístico, que é Deus vivo, né, que é Deus vivo. E nasceu em mim um grande amor a Jesus Eucarístico. E ele disse para mim, Padre Antônio, eu creio que foi o próprio Jesus, seja feita a vontade de Deus na sua vida. E naquele mesmo instante eu caí ao chão, né? Hoje eu sei que foi um repouso no Espírito. E ao cair ao chão eu tive uma sensação de leveza, uma sensação de que não estaria ali. E naquele momento meu coração disse, Senhor, eu vou morrer aqui nesse lugar. É isso que tu queres? Olha a miséria, né, humana. Mas aquela sensação de morte foi sendo substituída por uma sensação de paz, por algo novo. Eu senti o toque do Senhor. Não sei explicar. É algo que realmente se sente. E depois daquela sensação de que não estava ali e estava, eu me levantei. Quando eu me levantei, uma senhora estava do lado, eu digo, eu não sei o que aconteceu comigo. E essa senhora que estava do lado disse, a senhora teve um repouso no Espírito, a senhora vai ser curada. E, naquele momento, eu percebi algo novo no coração, né? Algo diferente.
Não sei se vocês já sentiram como se uma roupa não lhe cabe mais. E eu disse, o Senhor me tocou. Só que o Senhor, naquele momento, Ele não curou os nódulos. O Senhor, no momento, Ele não estava curando a doença física. O Senhor estava curando a raiz do problema, a prepotência, o orgulho, as vaidades, né, as indiferenças e tantas outras coisas que nós temos, que é muito mais necessário ser curado do que a dor física, né? Quando você entende que Deus quer a alma, que Deus quer o coração, que Deus quer a santidade, que Deus quer a salvação. Deus disse, eu te curo, filha, eu te dou vida. Mas não essa vida que tu pensas, né? Porque se Deus também, muitas vezes, algumas pessoas que submeteram a milagres espontâneos e rápidos, nem voltaram para agradecer a Deus. Vejam os leprosos, né? De 10 só voltou 1. Para agradecer ao Senhor. E Deus queria de mim essa cura profunda. Eu sei que Deus, naquele momento, curou a raiz da dor, dos males, das doenças. E quando terminou a Santa Missa, eu procurei o Padre Antônio. E eu fiquei muito impressionada, porque quando eu fui falar com o Padre Antônio, imagina aquela multidão, quantas pessoas ele encontrou, ele disse a mesma coisa que ele disse quando estava com o Santíssimo. Ele disse, seja feita a vontade de Deus na sua vida, porque eu perguntei para Antônio o que aconteceu. Ele disse só isso, seja feita a vontade de Deus na sua vida. E ali, saí daquela missa com um despertar muito grande. Esse foi meu verdadeiro encontro com Jesus. Eu saí no desejo de fazer a vontade de Deus. Todo esse tempo eu pedi a minha cura. Todas as vezes eu dizia, Senhor, eu quero vida, eu quero ser curada, me livra das dores. Era sempre o mesmo pedido. Mas nunca eu perguntei, Jesus, o que tu queres? Qual é a tua vontade? Talvez com medo da resposta de Deus, por falta da confiança em Deus. Muitas vezes a gente tem medo de perguntar, porque tem medo do desejo de Deus, do plano de Deus ser diferente daquilo que a gente sonha. Isso aconteceu comigo. Mas nesse dia, pela presença do Espírito Santo, eu tive coragem. Eu digo, Senhor, qual é a tua vontade? Desde esse dia, meus irmãos, eu desejei isso ao meu coração. E nunca mais essa voz saiu de mim. E aí eu busquei a Santa Missa de verdade, busquei me confessar, busquei o desejo do meu coração de ser diferente. E disse ao Senhor, de verdade, que se fosse da vontade dEle, que eu queria estar preparada para ir ao encontro dEle. Eu queria o céu. Eu digo, Senhor, se essa é a tua vontade, que seja feita, mas eu quero o céu. Me perdoa. E ali eu conseguia ver minhas misérias. Fui para São Paulo, junto com Nossa Senhora, porque Nossa Senhora está sempre comigo. Ela é minha mãe. Não admito que ninguém fale próximo de mim, de Maria. Não aceito. Ela tem que ser respeitada como a mãe de Jesus. Respeito todas as religiões, mas eu me posicionei. Eu acho importante que respeite a nossa também. Sim. Eu quero ser respeitada como católica. Eu decidi tomar posse da filiação e ela me ajudou muito, muito. Muitas vezes eu chorei sozinha com Nossa Senhora e eu sentia ela dizer, filha, tem paciência. Segura a tua cruz, vai firme, vai firme. Aceita o que meu filho decidir, faz a vontade dele. E fui para São Paulo, chegando em São Paulo, repeti todos os exames, todos os nódulos estavam lá, E eu disse, Senhor, me disseram que eu ia ser curada, E todos os nódulos estão aqui. Mas eu já não me estressei mais tanto, porque nesse tempo, isso foi já talvez em dezembro, e quando foi em fevereiro, ele marcou a cirurgia para fevereiro, isso era mais ou menos dezembro, final de dezembro, eu não sei uma data exata, que eu estava já em São Paulo. Mas aí eu já estava buscando mais a Santa Missa, a confissão, e os sacramentos da Santa Igreja é uma força muito grande. O sacramento da Igreja Católica é uma força extraordinária. E quantas vezes eu trabalhei como médica num consultório com dor, e meu paciente nem sabia, Eu trabalhando com dor, e com um sorriso nos olhos, nos lábios, Deus deu essa graça.
E lá em São Paulo, ele disse, Jeane, nós vamos fazer uma esterectomia total, vamos tirar os seus ovários, vamos tirar o útero, porque deu um comprometimento muito grande, vamos fazer uma biópsia, ver o histopatológico para ver o seu problema de saúde. E eu disse, mas, doutor Paulo, eu quero ter mais um filho. Olha eu, né? Uhum. A mulher, quando se aproxima de Deus, a pessoa que se aproxima de Deus, nasce uma esperança diferente. A fé ela é sobrenatural, ela sobrepõe a razão. E ele diz, Jeane, você está com um problema muito sério, você já tem 40 anos. Né? Nossa filha já ia fazer 9 anos, nossa filha mais nova. E você já tem 40 anos e já está próximo, em maio eu iria fazer 41 anos. E ele disse, você vai ter que tirar tudo. Eu digo, doutor Paulo, eu queria fazer um acordo, né? Uma aliança com você, como médico, eu assumo todas as responsabilidades. Eu disse, se não tiver nenhuma lesão maligna, intrauterina, né, a cirurgia, eu queria que você deixasse meu útero. Né, pelo menos um dos ovários, que um estava bastante comprometido. Tirasse as lesões, né, se não tiver sugestivo de malignidade, claro, se tiver, se eu tire. Mas se não tiver, eu queria que você preservasse. Ele disse, tá bom, mas se tiver, eu tiro tudo. Vamos fazer esse acordo? Vamos. E aí, em fevereiro, lá fui eu, né, para São Paulo, fizemos a cirurgia. Deus mandou 2 anjos, meus 2 irmãos, um médico e enfermeira, olha como Deus capricha. Né? Meu irmão médico estava lá comigo, minha irmã, e fiz a cirurgia. Nossa Senhora sempre comigo. Ela foi a medalha milagrosa foi até para o centro cirúrgico. Eu disse, não como um amuleto, nunca usei, mas como sinal de fé. Eu sempre ando com a medalha milagrosa, né? Hoje sou consagrada a Jesus pelas mãos de Nossa Senhora, mas como símbolo de fé. Né? Eu me posicionei. Eu sou católica, eu amo a Deus, eu necessito de Jesus Eucarístico todos os dias e eu sou também filha do Deus Altíssimo e de Nossa Senhora. E assim, no centro cirúrgico, eu sei que ela estava lá, porque muitas vezes eu pedi a ela que fosse a enfermeira-chefe, né? E Jesus foi o grande cirurgião. Então, foram 4 colegas, eu fui... Para vocês terem ideia da extensão da cirurgia, eu tirei 29 centímetros do meu intestino, tirei mais de 100 lesões, eu acho que em torno de 120 lesões. Tirei lesão na bexiga, no ureter, no sigmoide, tirei todo o meu apêndice. O meu útero estava ligado ao intestino, ao apêndice, né, à bexiga, tirei lesão no ovário, até lesão no diafragma tinha, né? E com a anastomose intestinal, como eu perdi 29 centímetros, eu tive que fazer uma anastomose. Graças a Deus, foi uma cirurgia que deu certo. Né? Quando eu voltei da cirurgia, né, porque eu achava, né, a questão do espírito de morte, Deus já foi me libertando desde a missa. Né? Eu já conseguia vislumbrar a graça de Deus. Quando eu voltei da cirurgia, que fiquei no apartamento, ele veio me visitar, o doutor Paulo Airosa, excelente profissional. E ele disse, Jeane, não tirei o seu útero. Eu digo, doutor Paulo. Ele falou, a cirurgia foi muito extensa, você vai ter que ficar vários dias em jejum absoluto, né, até de água. Vai ter que não comer nada, só no soro, só e tudo. Pode bocejar para ter a sensação, né, de hidratação na boca, para não ter o desconforto. Enfim, ali eu senti o amor de Deus. Eu digo, ai, Senhor, a minha primeira vitória. Né? Ele disse, vamos esperar o resultado histopatológico para a gente ver exatamente, confirmar o seu diagnóstico. Quero que você volte para Fortaleza, faça uso de uma medicação, onde você passe meses sem menstruar, para não atrapalhar a sua cirurgia e tudo tal. E, enfim, tive uma hemorragia logo após a cirurgia, e eu vinha fazendo uso de anticoncepcional para não ter sangramento durante a cirurgia, porque eu tinha episódios de vários sangramentos, e eu sangrava muitos dias, e eu não podia estar na cirurgia sangrando. E com esse sangramento, ele diz, eu não sei, pode ser alguma disfunção hormonal. Então, suspende esse anticoncepcional. Aí eu suspendi.
o anticoncepcional. Voltei para Fortaleza, né? Às vezes as tempestades, quando vem, não vem uma só, né? O meu pai veio me visitar e papai teve um infarto silencioso, né? O papai, ele era cardíaco, era safinado já há muitos anos e teve um infarto silencioso em casa. Se já não bastasse a doença, né? Eu de jejum e todo aquele protocolo, já tinha voltado a uma alimentação bem leve, tinha perdido bastante peso. E o papai disse: minha filha, e seu tratamento? Eu disse: pai, eu vou priorizar agora o Senhor, vamos fazer seus exames. E aí eu iniciei todo o processo do tratamento do papai, levando ao cardiologista mesmo, no meu pós-operatório. E foi decidido que ele tinha que fazer um novo cateterismo. E eu não fiz o tratamento que o meu médico indicou, né? Não tomei a minha medicação, não fiz minha prevenção, esse cuidado. Eu priorizei isso naquele momento. E se não bastasse mais isso, o Gilmar teve um problema seríssimo no trabalho dele, tinha que tomar uma decisão muito séria, dificuldades seríssimas no seu trabalho. Eu digo: meu Jesus, se não bastasse a minha doença, o papai aqui em casa comigo e o meu marido nessa situação. E foi exatamente no período da novena da Divina Misericórdia. Não sei se vocês conhecem a devoção à Misericórdia Divina. Sim. E eu fiz a novena Divina Misericórdia em meio a tantas dores, mas já glorificando a Deus de estar livre das dores. Depois da cirurgia, eu não voltei mais a sentir dor, nunca mais, até hoje. Já glorificando a Deus de estar bem, né? Já glorificando a Deus de, apesar de ter sido uma cirurgia tão extensa, eu estava evoluindo bem, e poder ajudar o papai. O Gilmar, com esse entremeio, em meio à novena, ele resolveu ir na comunidade Rabone de Maria, depois da festa da misericórdia. Nós fizemos os 9 dias da novena. No dia da festa da misericórdia, né, eu conheci a devoção a Santa Faustina. Ela ensinou que na festa da misericórdia estava aberta todas as portas do céu e que você podia pedir tudo a Jesus, se não fosse de encontro à sua salvação, se confessar, se arrepender dos seus pecados. E eu decidi viver esse ato de fé. Mesmo como médica, quantas vezes era tão difícil para mim viver a fé, lidando tanto com a razão no dia a dia, né? Porque a ciência, ela também tem um viés racional muito grande, né? Ela nos ensina a ser racional, para ser preciso, para buscar, né, não ficar na utopia. Nós somos uma ciência baseada em evidências, baseados em estudos científicos. Então, eu fui doutrinada a isso. Tudo que eu faço é baseado em estudo, em ética, em responsabilidade, né? Então, tinha e essa responsabilidade que chamava até mim. Então, viver a fé é um sobrenatural. Mas eu resolvi ousar, né? E eu quero voltar ao que eu estava falando antes. Volte, pode rebobinar a fita. E eu estou aqui, fui falar dessa questão da minha profissão e esqueci. Você estava falando do seu pai e o Gilmar teve a dificuldade no trabalho. Pronto, perdão. Né? Fiz essa aliança com Jesus na festa da misericórdia, depois da novena, e não disse para ninguém, só entre eu e Deus, né? Eu pedi a Deus que me desse... Você disse que o Gilmar foi lá na Rabone de mas Maria. só depois desse momento. Sim, nessa festa, eu pedi a Deus a graça de ter mais um filho, a graça da vida nova, que eu já tinha tido esse encontro com ele. Eu digo: Senhor, completa a tua obra. Eu sei que hoje eu estou bem, eu sei que a cirurgia, eu creio que foi um sucesso, mas, Senhor, eu tenho 40 anos, vou fazer 41 anos. A ciência, eu esqueci de dizer uma coisa para vocês importante. Quando eu me despedi do Dr. Paulo, ele disse: você não gestará mais filhos. Foi muito duro comigo, muito firme, porque esse é o papel do médico às vezes. E eu, como médica, ele não podia ter meia conversa. Eu acho que ele foi honesto, eu agradeço a Deus, porque o sobrenatural da fé aumentou em mim. E ele disse: Jeane, você não pode ter mais filhos por vias normais. Algo que alguém já tinha me dito antes, mas de forma muito suave. E nem com os seus óvulos. Você vai ter que usar óvulos doadores de uma mulher jovem, porque a doença comprometeu a sua fertilidade. Você hoje não é uma mulher mais fértil, então você vai ter que usar o óvulo de uma mulher doadora. Se você desejar ter mais um filho, vai ser filho biológico do seu esposo, mas seu nós vamos ter que usar. Então, eu vim com essa realidade.
e disse, Senhor, né, só tu, né, segundo a ciência, eu só tenho a ti, né? E eu creio, Senhor, que tu podes me ajudar. E foi com esse pedido, porque eu acredito, né, que Deus quer que a gente faça a nossa parte. Se você tem uma doença, você também tem que procurar um médico, você tem que se tratar, né? O que está ao alcance da nossa mão humana, a gente tem que fazer. Deus dá sabedoria, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar. A gente é labor e oração, a gente tem que trabalhar. E eu disse, Senhor, eu fiz tudo o que eu podia. Fiz minha cirurgia, busquei ajuda médica, mas não, Senhor. Tudo que eu vou buscar é não. Eu quero só a Ti, eu só tenho a Ti. E foi com esse olhar. E quero Te glorificar por isso. Por onde eu andar, eu vou dizer que quem me deste este filho foste Tu, Senhor. Foi essa aliança que eu fiz com Jesus. E pronto. Logo depois, Gilmar foi na Rabone. Mas Gilmar não sabia dessa aliança que eu fiz com Jesus, né? E Nossa Senhora me ensinou isso, o silêncio. Muitos projetos, muitos sonhos meus, hoje eu guardo para mim. E espero Deus agir. Isso já foi fruto do meu amor por Nossa Senhora, porque ela sempre foi silenciosa, para que o meu falar não atrapalhe os projetos do Senhor. E nem leva uma frustração e nem uma... Às vezes a gente quer uma coisa e Deus não realiza e se frustra. E quando a gente confia na vontade de Deus, as coisas acontecem para o nosso melhor, né? Tudo promove para o bem daqueles que amam a Deus. Sim. Tudo. E Gilmar foi na Rabone. Ao chegar na Rabone para pedir sobre os negócios dele, né? E disseram a ele, vimos um menino no colo de Jesus. A pessoa diz, nós estamos vendo um menino quando oramos para você no colo de Jesus. Pode ser sua esposa grávida, pode ser a sua fragilidade, Jesus, né, lhe segurando no colo. E meu esposo, gente, sorriu, né, porque disse, minha esposa grávida, como disse assim, minha mulher tem um diagnóstico de infertilidade, está em casa operada, né? E você me vem com isso. Eu estou aqui para pedir, né? Ele não disse nessas palavras, mas sim, ele me partilhou que o coração dele. E qual foi a decepção? Que ele disse que durante toda a oração só viram esse menino no colo de Jesus. E ele voltou muito decepcionado da Rabone, né? Ele voltou chateado. E ele chegou em casa e partilhou comigo. Jeane, fui fazer oração na Rabone para procurar uma resposta em Deus dessa minha decisão no meu trabalho, né? Se seria o ideal, se era a vontade de Deus para nós. E só veio o menino no colo de Jesus. E isso me fez refletir, meus irmãos. Tantas vezes pedimos tesouros do mundo, né? Mas os tesouros de Deus são melhores. Quem imaginaria o que Deus tinha para nós? E aí eu disse, olha, Gilmar, se tu for fazer menino por aí, trazer para eu criar, né? Eu não quero. E brincamos. Mas Deus é tão bom que na mesma hora veio aquela voz, aquela locução interior. Foi quando eu comecei a escutar a voz de Deus em mim. Aquela locução interior, tão profunda. E eu vou dizer com minhas palavras, porque fazem muitos anos, como se Deus dissesse assim, filha, é o filho da promessa, da aliança que eu fiz contigo, porque eu sou o Deus da vida, né? Tu sofre em consequências dos teus pecados, mas sou o Deus que te salvo, que te dou vida nova. Eu sou o Deus da misericórdia, o Deus que te ama, o Deus que te quer livre, te quer salva, o Deus que te quer inteira para mim. Eu te quero inteira para mim, completa. Né? Esse é o teu presente. Né? Aquele que confia em Deus, tudo é possível. Né? Em Lucas 1 diz, nada é impossível ao que crê. E aquilo dali eu comecei a chorar e disse, eu estou grávida. É o fruto da aliança que eu fiz com Jesus. Aí meu esposo disse, para que eu te contei, né? Agora tu vai ficar impressionada. E logo em seguida eu comecei a ter náuseas, poucos dias depois, a enjoar, não me senti bem. E eu partilhei com o Gilmar, Gilmar, não estou bem, eu estou me sentindo mal, eu estou nauseando. Ele disse, vou ligar para o teu irmão, né? Tu está com alguma gravidez psicológica, tu ficou impressionada,
né? Você é médica, Jeane, você sabe das suas tribulações. Nossa filha vai fazer 9 anos. Bota o pé no chão, né? E ali eu resolvi me silenciar. Resolvi me silenciar e disse, Senhor, eu vou viver o meu momento. E eu creio que tu pode, Senhor, me dar um filho. Eu creio que eu posso estar grávida. E ali fui cada vez mais pedindo a Nossa Senhora esse silêncio e fui passando dia por dia. Quando foi em abril, véspera do aniversário da nossa filha, eu resolvi fazer um beta-HCG, porque as náuseas permaneciam. E eu disse, ou realmente eu estou grávida ou é alguma complicação da cirurgia. E fiz o beta-HCG. E, meus irmãos, não é porque algo dá sempre negativo. Me lembrei de quantos beta-HCGs, que é um exame para você ver, teste de gravidez, para você ver se está grávida, deram negativos. Muitos no decorrer desses anos. Qualquer mal-estar que eu sentia, eu fazia. Não é porque tantas vezes deu negativo que o Senhor não possa dar graça do positivo. E, nesse dia, eu recebi assim, o presente de Deus, né? O beta-HCG deu positivo. E me lembro que, ao receber o exame, eu na realidade, eu fiz o exame na véspera, né? Na quinta. Na sexta, eu fiz um teste de farmácia e vi que deu positivo, mas como eu estava com sangramento, o sangue ele pode interferir, eu corri para ver pela internet o resultado do exame. E lembro que, quando eu vi positivo, eu comecei a chorar, corria. Na época, a minha funcionária era Margarida, era uma evangélica até. E nos abraçamos e choramos. Aí eu liguei para o Gilmar e disse, filho, eu estou grávida, né? E ele disse, mas como, Jeane? Eu já te disse, para com isso. Eu pensei que tu tivesse esquecido. Isso, né? Isso não faz bem a você. Eu digo, eu fiz o beta-HCG e dei positivo. E já liguei para o meu médico em São Paulo. E ele disse que eu tinha que fazer uma ultrassom de urgência, né? Porque eu devo estar com a gravidez nas trompas, né? Gravidez, como nós chamamos, ectópica. Perguntou se eu estava com sangramento, eu disse que estava. E nós vamos ter que fazer o exame agora. E no caminho, né, veio toda a minha trajetória desde a cirurgia, no caminho da ultrassom, Gilmar foi me pegar. E no caminho veio toda a trajetória do que eu tinha vivido todos esses meses, né? E eu disse, Senhor, mas tu proclamaste um filho grandinho, porque a pessoa descreveu como era a criança, né? Que é nosso filho hoje. Ele descreveu o nosso Mateus, a pessoa. E eu disse, Senhor, eu creio que aquele menino foste tu para me dizer que não foi a ciência, que não foi a cirurgia, mas foste tu que vieste me dizer que quem estava me dando, né, vida nova, o filho que eu tanto sonhei era você, né, Senhor? E ali eu fui conversando com Jesus, aí fui fazer ultrassom e é algo muito especial. Desculpa se eu estou falando muito. Não, tá ótimo. Mas tá pode ótimo. ser que esse testemunho Sem toque dúvida, o coração de alguma mulher que, Sem como dúvida. eu, Edificante. achou que tudo estava perdido. Fica à Né? vontade, doutora. E nem tudo está perdido. Né? Porque Deus, ele é extraordinário. Na verdade, nada está perdido se está nos sonhos de Deus, né? E o bom é que, quando se fecha uma porta na nossa vida, gente, Deus prepara, Deus escancara uma janela só para a gente pular e passar. E tá o paraíso, né? Porque é Ele o paraíso. E aí, chegando lá, eu achei interessante que o profissional que nos atendeu não conhecia a minha história, mas eu estava um pouco apreensiva, porque eu estava com sangramento e disse, estou grávida. Eu vim fazer um ultrassom para ver como é que está a situação, e ele disse uma frase que eu nunca esqueci. Nosso filho já tem 13 anos, vejam como a nossa história, como marca. São as marcas de Jesus, eu disse, na minha vida. E ele disse, olhe, fique tranquila. Seu filho está numa localização, que é muito raro o aborto. Parece que foi a mão de Deus que o colocou nesse lugar. E aí, se eu já estava chorando, aí meu esposo começou a chorar, nos abraçamos. Ele disse, o que eu disse? Eu disse uma coisa tão boa, né? E a gente disse, doutor, se eu tenho tempo de nos escutar, eu disse ao colega, né? Você tem tempo de nos escutar. E nós partilhamos e, para minha surpresa, uma lágrima escorreu de seus olhos e foi muito lindo esse momento. E Mateus
cresceu de forma linda no meu ventre. Com poucas semanas eu fiz a sexagem, porque o Gilmar insistia. Quando eu dizia já para as pessoas que estava grávida, eu dizia, eu estou grávida de um menino. Que Jesus, como eu prometia a Jesus, eu dizia, né, de um menino que Jesus me deu, né, me presenteou. E Gilmar dizia, você não pode dizer, nós não sabemos ainda. Né, você pode se decepcionar. E eu resolvi fazer um exame de sangue, né, para que ele entendesse, né? E fiz, acho que estava com 12 semanas, mais ou menos, eu fiz, ou um pouco antes, 10 semanas, eu fiz o exame de sangue para ter a certeza absoluta por ele. E quando ele recebeu o resultado, que era um menino, no dia que eu fui recebi o resultado, que eu não saberia que ia receber naquele dia, porque na época demorava uns dias, eu abri em Gênesis, e aí falava todas as gerações, né? De homens. Eu digo, olha aqui a palavra confirmando, né? Nosso filho. Eu tinha essa vontade até mais para agradá-lo de ter um menino. E foi um momento muito lindo, né? Quando a gente recebeu o resultado. E eu digo que me ajoelhei quando a pessoa me ligou do laboratório. Eu vou contar isso porque Deus está nas coisas tão simples. Eu aprendi que Deus está nas coisas simples, do fato de estarmos aqui falando das suas maravilhas, que tudo quem fez foi Deus. Ele traça uns caminhos porque Ele queria mudar o meu coração duro, meu coração difícil, né, por eu ter tido tive que lutar tanto na minha vida, e Ele sempre ali do meu lado, mas quem segurava era Ele. Eu lutava, mas Ele me empurrava. E esse empurrão de Deus é o centro de tudo, né? E a gente tem que valorizar. E a pessoa do laboratório ligou e disse, olha, o seu resultado do exame saiu. E eu disse, me diga o resultado. Disse, doutora, não posso porque é sigiloso. Eu digo, não, eu estou autorizando, eu estou em casa, estava em repouso por causa do meu sangramento, usando a medicação, né? E meu esposo foi para o trabalho. Eu quero que você me diga, por favor, eu estou lhe autorizando. Se quiser, eu autorizo, né? Ela disse, pois então eu vou abrir, se a senhora me autoriza. E quando ela abriu, eu achei tão lindo. E olhando para o quadro da Divina Misericórdia, que estava no meu quarto, desde então eu me tornei extremamente devota, de verdade, à misericórdia divina. E quando ela disse, a senhora tem o quê? Eu digo, eu já tenho 2 princesas. Ela disse, agora o príncipe chegou. Foi muito lindo. E é isso. Eu me ajoelhei e glorifiquei. E ele disse, minha filha, eu sou esse Deus que ama, que cuida, que zela. Olha para a minha misericórdia. As tuas misérias não me contaminam, mas a minha santidade te salva. É a santidade de Deus que nos purifica, né? Isso foi maravilhoso. Porque é um grande milagre de Deus na minha vida. Não foi o meu filho, foi a minha mudança interior, né? Foi o primeiro milagre no meu reencontro com Ele, né? No meu encontro, porque o mundo nos chama a ser indiferente a Deus. É mais fácil ser indiferente a Deus, porque Deus incomoda. Deus nos faz agir de uma forma diferenciada. Deus não nos quer de qualquer jeito. Não podemos dizer que somos de Deus e fazer as coisas do nosso jeito. Continuar fazendo aquilo que a gente acha que é bom, que é certo, e não o que Ele nos orienta a fazer. Ele é um amigo que nos sacode, né? Que nos diz, olha, sai, para desse marasmo, né? Sai dessa situação errada. Deus não é aquele que se encontra com a gente, passa a mão na cabeça e diz, olha, você é bonitinho, tá bom, eu sou o Deus de amor, e continua fazendo. Jesus se encontrou com a adúltera e disse, vai, mas não volta mais a pecar. Deus não disse que o que ela fez era bonito, que era bom, porque o mundo quer nos oferecer um Deus que não é um Deus verdadeiro. O mundo que nos quer um Deus que se acomode aos nossos desejos, mas não é essa a verdade. O verdadeiro Deus é um Deus que nos leva, às vezes, à cruz, ao sacrifício, à renúncia, a renunciar o que a gente acha que é bom, o que a gente acha que é certo, para fazer o que é verdadeiramente certo e o que é verdadeiramente bom. Meus irmãos, quando eu lembro que eu era uma médica que era a favor do aborto, e hoje eu levanto a bandeira contra o aborto. E eu fui perseguida depois da minha conversão, né? As pessoas diziam, agora ela quer ser santa, como é que essa mulher diz isso? Que absurdo, não é?
Como é que ela dizia uma coisa antes? Mas é assim o agir de Deus. Paulo, de perseguidor aos cristãos, passou a ser apóstolo de Cristo. Né? E Deus escolhe os menos prováveis. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Talvez por isso que Deus me escolheu, não é? E é essa a nossa história. E a partir daí veio, anos depois, o Grupo Servo de Deus. E a nossa história é longa. Hoje somos devotos da Divina Misericórdia. Hoje o Mateus tem quantos anos? Hoje o Mateus tem 13 anos. E eu não posso esquecer de dizer uma coisa importante. Ele nasceu em novembro, no mês de Nossa Senhora das Graças, né? E nasceu e muito saudável. É um filho muito especial, não só porque ele foi um milagre, mas ele é especial porque eu vejo o amor de Deus nele. Quando eu olho para o Mateus, eu abraço a misericórdia de Deus. Quando eu vejo o Mateus, eu abraço o amor de Deus. Quando eu olho o Mateus, eu sempre me lembro da passagem bíblica que diz: o que é impossível para os homens é possível para Deus. E tem uma música, eu não canto, nem sou cantora, mas durante a gravidez dele eu cantava demais. Que é aquela música que diz: eu sou um milagre, aquilo que parecia impossível. E eu cantei muito a gravidez dele. E o Mateus é um menino extremamente obediente, extremamente sensível. É um filho assim realmente admirável. Eu digo que Deus, quando Ele faz um milagre, uma graça, Ele faz para valer. Ele faz completo. A obra completa. E trouxe uma alegria para a família, para as irmãs, que são minhas filhas, são maravilhosas. Eu precisava das minhas filhas. Deus fez tudo perfeito. Hoje, minhas filhas são meu braço direito, enquanto eu trabalho muito na clínica. Inclusive, a mais velha já está se formando em medicina agora, esse mês. A próxima se forma ano que vem. Também em medicina? A minha segunda filha vai ser dentista. Sim. A primeira vai ser médica e diz que vai ser oftalmologista, né? Diz que vai tentar residência. E Mateus já disse que vai ser médico. Coisa boa. Então, talvez, através da vida dele, quantas pessoas possam ser tocadas, né? Doutora Jane, que testemunho maravilhoso, viu? A gente é que agradece. Dá até uma respirada aqui, porque é emocionante. A gente é que agradece a sua generosidade em partilhar. Eu acho que os testemunhos realmente precisam ser proclamados, né, para a glória de Deus e para que outras pessoas também sejam atingidos, né, pela graça de Deus através dos testemunhos. E como é que veio depois a fundação do grupo, os Servos? Então, Mateus nasceu em 2008 e a partir desse despertar, nesse reencontro na fé, eu passei a fazer as novenas de Nossa Senhora das Graças. A novena, a Divina Misericórdia, a gente às vezes fazia nas famílias. Antes desse meu encontro real com Deus, eu já conhecia a devoção à Divina Misericórdia, já tinha rezado outras vezes. Mas eu digo, para a gente se encontrar de verdade com Deus, tem que ter sede, tem que ser um desejo sincero, senão é tudo muito superficial. Você se empolga, só uma pequena empolgação, você faz um retiro, 2 dias, depois esfria. Não há uma transformação interior, né? O encontro real leva à transformação interior. Só assim nos encontramos com Deus, quando somos transformados pelo seu amor. E aí, quando foi 5 anos depois, em 2013, e esses anos eu fazia novena, chegamos a fazer em algumas famílias, mas uma coisa bem tranquila, só com a nossa família, às vezes pontual na casa de alguém. Mas em 2013, pela primeira vez, o Gilmar foi trabalhar fora de Fortaleza. E eu fiquei só com os filhos, né? Pela primeira vez. Ele ia, no final de semana voltava. E naquele momento, né? Naquele momento que para mim foi um pouco difícil, porque Gilmar sempre foi um marido muito presente, foi um pai exemplar, sempre foi um marido que segurou na minha mão durante todo esse tempo. E nosso casamento, assim, cresceu, melhorou, né? Foi tudo. O agir de Deus foi extraordinário nas nossas vidas. Eu digo, um casal para ser feliz não dá para ser feliz sem Deus, né? Porque a felicidade não é ausência de problema, a felicidade é a paz.
mesmo em meio às dificuldades, doença de filho, mas a gente tem um Deus que cuida de nós, né? Foi bom profissionalmente. Se eu já tinha crescido na profissão, Deus me deu prosperidade profissional desde cedo e até hoje. Uma grande prosperidade profissional. Mas a prosperidade profissional com Deus é outra coisa. É uma cena para um outro capítulo. Vamos marcar um outro episódio. É algo extraordinário o que Deus faz. Os milagres, as graças que eu já presenciei no meu consultório. Meu sogro é seu fã. É uma coisa. E a minha sogra, às vezes, comentava: eu não sei o que é que o Amadeu só quer ir para a doutora Jeane. Aí fica um tempão lá esperando e depois entra na consulta, só falta não sair. Eu tenho que ir lá conhecer essa doutora para saber. Aí, depois se conheceu a doutora Jeane, é maravilhosa. E os dois são meus pacientes há muitos anos. Aí eu sou Amadeu, não, é porque ela é atenciosa, ela conversa, ela tem paciência. Eu acho que a medicina, ela realmente tem que ser humanizada, né? Eu não trato doença, eu trato o doente. Eu olho o paciente como um todo, e isso é graça de Deus, né? E eu agradeço muito a ele. Cada anjo paciente, porque a gente aprende, né? A gente ajuda o paciente, mas a gente sempre aprende com as partilhas, com a melhora no tratamento. Enfim, voltando ao Grupo Servos, em 2013, com a viagem do Gilmar, eu resolvi. Eu digo sempre, é uma inspiração, né? O Deus fala no nosso coração, que naquele ano eu deveria fazer, né, veio isso ao meu coração, eu escolher 9 famílias e que eu não fizesse a novena sozinha, mas que eu partilhasse da minha devoção à Nossa Senhora, que eu falasse das pessoas, do amor que eu tenho por ela, e tenho, né? Eu tenho uma mãe, eu falei muito de Jesus, né, de Deus, mas Nossa Senhora, ela está ali, no silêncio dela, porque ela quer que a gente exalte o seu filho, né? É esse o papel dela. Quando a gente ama Nossa Senhora, fica só retido nela, a gente não é o verdadeiro devoto. O verdadeiro devoto de Nossa Senhora vê a glória de Deus, né? Louva a Deus a vida de Maria, mas ela desvia o nosso olhar para Jesus e aponta ali a salvação. E eu passei esses 9 dias da novena fazendo em cada família. E Nossa Senhora foi me dizendo em que família deveria. Pessoas que eu nem conhecia. E aí separei. E no dia 27, no dia dela, 27 de novembro, eu fizesse uma festa para ela, que faço até hoje. Desde 2013, todos os anos eu faço uma festa para Nossa Senhora. Na paróquia lá em Nossa Senhora de Lourdes? Há 2 anos que a gente faz em Santa Terezinha, que também faz parte, mas em Lourdes, nesse ano a gente fez numa família. No primeiro ano foi numa família. Foi fora do templo, né? Fora do templo. Nesse primeiro ano nós não fizemos uma missa. Nos outros anos a gente faz a Santa Missa, depois momento de louvor, testemunho, cantamos parabéns para Nossa Senhora, glorificamos a Deus a vida dela, glorificamos a Deus e a Jesus, o Espírito Santo, né? E fiz essa novena e cada dia o que me surpreendia é que vinha mais irmãos, que não cabia na sala, e cada dia mais gente, mais gente, mais gente. Eu digo, meu Deus, eu fiz aqui achando, né? E foi uma coisa linda, foi um sobrenatural de Deus, né? No último dia, no dia da festa, nós fizemos no salão de festa de um irmão, assim, aliás, do lado do salão de festa, porque era tanta gente que nem coube no salão de festa, foi fora mesmo, na área do lado. E o sobrenatural de Deus foi muito grande. Quando terminou esses 9 dias da novena, né, onde se falou da graça, da aparição de Nossa Senhora em Paris, aí a gente fala da medalha milagrosa, fala de tudo, de todo esse viés de Nossa Senhora na vida do cristão, porque o papel de Maria é um papel muito importante. Ela não é deusa, né, como muitos pensam que nós a colocamos como deusa. Não, Nossa Senhora é mãe. E aprender a amar Nossa Senhora como mãe é uma grande bênção. Você tem uma relação de filiação com Nossa Senhora, abre muitas portas para virtudes,
né? Porque a palavra de Deus diz que ela pisou a cabeça da serpente, e pisou mesmo. E, após esses 9 dias, sentimos no coração, né? Suscitou no nosso coração que não deveríamos parar ali. O sobrenatural de Deus foi tão grande, né? E aí decidimos fazer o que nós chamamos de EPC, que é Encontro Pessoal com Cristo. E fizemos, isso foi em 2013, no final de 2013, a novena. No ano seguinte, logo no início do ano, nós fizemos o Encontro Pessoal com Cristo. Final de semana? O domingo, foi só um domingo, que esse ano vai ter, que vai ser no dia 27 de novembro também. Nós vamos fazer. Vai ser a nossa 4ª edição. A gente não faz todos os anos, faz a cada 2 anos. E nós fizemos, e ali nasceu o grupo Servo de Deus, ali Nosso Senhor suscitou o nome do grupo, né? E, aos poucos, foi suscitando o nosso carisma. Achei eu que nós seríamos um grupo de ser apenas de devoção a Nossa Senhora, mas o nosso carisma é viver e divulgar a misericórdia de Deus. Nossa Senhora nos levou a Jesus misericordioso. Ela nos apontou e disse: está aí, minha filha, a última tábua de salvação para você e os pecadores. É o meu filho Jesus e sua misericórdia. Então, Nossa Senhora me apontou esse caminho, apontou a cada um de nós que vive esse carisma, porque ela, como mãe, sabia, né, que se eu não seguisse esse caminho, eu estava perdida. Então, toda aquela dor, o ano de 2007, eu digo, foi o melhor ano da minha vida, porque foi o ano que Jesus me carregou no colo. Foi o ano que eu me encontrei com Jesus, foi um ano de dor, mas olhando para trás, né, para o mundo é loucura, mas para aquele que crê e entende, foi o ano da graça. Foi o ano do amor de Deus. Foi o ano onde eu encontrei a verdade, onde eu sou quem eu sou hoje, né? Foi construído nesse tempo de dor. E a dor, a gente foge dela. Eu não sou masoquista. Eu não queria viver aquela dor. Mas ela é necessária, muitas vezes, para nos sinalizar onde está o mal, né? Por isso, hoje eu entendo, quando a gente está doente, dói. E o Senhor diz, dói para servir de alerta e você se trate. Quanto de nós só começa a se tratar aquilo que dói? Se for uma doença silenciosa, a gente não percebe. E precisou gerar dor em mim para que eu tratasse o meu espiritual. Às vezes a gente se preocupa tanto com a nossa aparência, né? De estar cabelo escovado, estar toda bonitinha. Mas e o interior, né? Precisou doer na alma, lá dentro, para que o Senhor, né, viesse, eu desse um espaço. Já pensou? Né, as nossas misérias são tão grandes que criam uma casca em nós que a gente não permite nem que Deus se aproxime de nós e nos cure. Mas quando há dor, a gente se rende ao amor de Deus. E foi na dor, eu precisei dessa dor, né? E hoje eu busco o Senhor no amor, porque até na sua dor tem o seu amor extraordinário, né? Amém. E hoje o servo de Deus caminha, graças a Deus somos devotos. E nossa sede principal é na Paróquia de Lourdes, mas já tem uma célula na Capela Santa Terezinha, que o encontro é todas as quintas. Em Lourdes nós nos encontramos às sextas-feiras, porque é o dia dedicado, né, ao Sagrado Coração de Jesus. Nas redes sociais, tem o Instagram? Nós temos o Instagram, @servos _dio_ Deus. Tem todos os dias nós temos live na hora da misericórdia, nós divulgamos diariamente, né, a devoção à Divina Misericórdia. À noite nós temos o texto mariano, porque Nossa Senhora nos levou a Jesus, mas nós sempre seguramos nas mãos de Maria. Nossa mãe, ela tem que estar sempre unida a nós. Nossa mãe é aquela que diz, filho, calma. É aquela que intercede. Quantas vezes, né? Quantas vezes nós, antes de irmos ao nosso pai, a gente corre e diz, mãe, pede ao papai, né? E tudo, eu não tenho vergonha de dizer. Eu sou uma médica hoje posicionada nas coisas de Deus. Quem entra no meu consultório, está lá o meu santuário, está lá as minhas imagens, porque eu sou católica. Eu quero ser amada como eu sou. Sim. Eu tenho um paciente evangélico, eu tenho um paciente espírita de todas as religiões, amo a cada um de forma igual, né? O amor de Deus não nos separa dos nossos irmãos, nos une, né? O inimigo quer nos dividir.
mas o Senhor quer nos unir, né? O Senhor, Ele nos quer como irmãos. Por isso que é o primeiro mandamento, é amar a Deus e ao próximo, porque o Senhor sabia que a gente precisava do amor. Né? O amor, ele é revolucionário, ele é transformador, não é? E hoje o servo de Deus é um outro filho. Eu disse, eu pedi tanto vida a Deus, pedi tanto a Deus para ser mãe. O Senhor diz, epa, eu vou lhe dar. Mas eu tenho outros filhos espirituais, né? Então, eu tenho muitos filhos espirituais que eu tenho que ouvir, que eu tenho que escutar, que eu aprendo com eles, que eu os amo de forma sobrenatural. Eu digo, meu Deus, como é que eu amo tanto essa pessoa? Tão parecido como eu amo meus filhos, Senhor. Esse é só um irmão de caminhada, conheço há tão pouco tempo. É o sobrenatural de Deus. Amo de verdade. Né? E dá graça da misericórdia. E dá graça de você viver o seu carisma. Porque não é tão simples você viver a misericórdia. Sim. A misericórdia, ela dói na carne, né? Você perdoar aquele que lhe maltratou, aquele que lhe magoou. Mas o Senhor faz sempre me lembrar, minha filha, olha de onde eu te tirei, né? Olha o quanto eu tive que te perdoar. Quanta indiferença a mim, né? Dá oportunidade ao outro. Eu não te dei uma oportunidade para tu ser essa mulher que tu é hoje. Dá uma oportunidade também ao outro de ser diferente, né? O meu amor passa por ti. Então, a minha grande alegria hoje é a misericórdia divina. Que maravilha. Pedro, que testemunho, hein? Que testemunho. Hoje eu só assisti de camarote aqui. Eu disse, eu não queria falar tanto, e eu tenho vergonha de falar, né? Deu para notar, mas eu tenho que ir assim, ó. Mas Deus me curou até disso, está me curando. Eu ainda estou aqui bem geladinho, não pense que é o ar-condicionado, não. Mas é as maravilhas de Deus, mas né? a senhora precisa testemunhar isso. Muito maravilhoso, muito maravilhoso. E Deus, assim, edifica a nossa fé. E Deus mudou a minha vida, né? Deus, ele é extraordinário. Ele mudou minha família, ele mudou minha visão da vida, mudou tudo. Gerou em mim sacrifícios, né? Eu tive que me decidir também. Jane, você é santa? Sou não, eu estou no caminho, né? Mas eu quero ser. Antigamente, eu dizia, um padre disse, minha filha, quando alguém disser, você diga sim, né, Padre Antônio. Aí eu quero dizer a graça, né, para vocês. E depois disso que tudo aconteceu, eu tinha uma vontade enorme de conhecer Padre Antônio e ser sua amiga. Sim. Né, e nunca o procurei. Uhum. Quando foi um dia, olha a minha alegria, quem foi ao meu consultório? Ele. Padre Antônio. Sem saber? Sem saber de nada. Foi com a tia Toinha, né, que é a minha paciente, que é a tia dele, nesse dia, resolveu ir com a tia Toinha também, os dois. Eu digo, eu não acredito. Aí, num consultório, eu contei para ele toda a história. Ele não meu desejo. Lá não me reconheceu, porque Mateus hoje tem 13 anos e faz há uns 5 anos atrás isso. E era muita gente, né? Muita gente. Não, e eu nunca fui, eu não era amiga do Padre Antônio, né? E nesse encontro no consultório, nos tornamos amigos. Hoje ele celebra a Missa da Misericórdia. Nós, todas as terceiras terças de cada mês, em Lourdes, tem a Missa da Misericórdia, celebrada por Padre Antônio, onde tem confissão, tem Santa Missa, adoração, muitas graças, muitos milagres. E ele devoto da Divina Misericórdia, né? Então, assim, Nosso Senhor escolheu também ele como sacerdote. Eu digo muito, hoje meu pai é falecido, faz 4 anos que papai faleceu, e eu tenho o Padre Antônio como meu pai espiritual, né? Ele é ótimo, e Deus, assim, ele vai tecendo todas as coisas. Sem dúvida. Inclusive, queremos Padre Antônio Furtado aqui. Em breve. Ele já prometeu. Ele vai estar aqui e conosco. ele é muito querido, ele é né? muito bom. Ele é muito e bom. é isso. E agradeço. Ontem ele fez... Olha, a gente está no Aleluia, né? O Aleluia começou ontem. Ontem, dia o episódio 20 de julho. Depois, né? 20 de julho. Mas ontem ele fez uma homilia no Aleluia. Que homilia, viu? Forte. Que homilia. Né? Muito forte e ungido. Foi. Muito bonita a homilia. Eu não consegui ontem para o Aleluia, infelizmente, mas eu queria muito ter ido. Imagino como foi. Deve ter ficado gravado, vou ver se eu assisto. Eles né? estão transmitindo pelo YouTube. Talvez tenha lá no YouTube. Na programação talvez da tenha. comunidade. Muita gente, graças a Deus. Muita gente. Doutora Jeane, muito obrigado pela sua generosidade, a sua oferta de estar aqui conosco e levar esse testemunho maravilhoso para quem lhe assiste. Né? Vai ficar aí
no YouTube, né? Tenho certeza que isso vai perpetuar. Quantos corações, quantas pessoas serão atingidas, né, pela graça de Deus, mediante esse testemunho. Né? Obrigado. Eu aqui agradeço a oportunidade de estar aqui, né, de falar do amor de Deus, de falar da sua misericórdia. Né? As pessoas não podem ter medo de se aproximar de Deus. Né? As nossas misérias, na realidade, atraem a misericórdia do Senhor. Né? E Ele quer nos transformar, quer nos amar, quer nos tornar filhos autênticos dele, sem termos medo de professar a nossa fé. E eu quero agradecer a oportunidade, né, de quando a gente fala da nossa história, a gente vai revendo tanta coisa, tanta bondade de Deus, e a gente não pode, porque a gente deseja novas coisas, esquecer o que a gente já tem, esquecer o que Deus já fez, né? Quantas pessoas, às vezes, vivem uma vida frustrada, almejando algo, e esquece de olhar para trás e ver tanto a graça de Deus. Então, obrigada por me fazerem olhar para trás e dizer, meu Senhor, Tu já fizeste tanto por mim, né? E o que eu tenho feito por Ti, Senhor? O que eu tenho feito para o Teu reino, né? Se Tu faz tanto por nós. Será se eu tenho Te amado, Senhor? Pelo menos 1/10 daquilo que Tu mereces, né? Porque nosso Senhor merece ser amado no nosso trabalho, né? E assim, é desafiador ser uma médica cristã, mas eu estou achando maravilhoso. Eu estou achando maravilhoso, né? Ser uma médica cristã, não ter medo de dizer sim, sou católica, eu vou à missa todo dia, amo a Deus, estudo muito, né? Deus me fez estudar muito mais, porque Ele me fez a grandiosa responsabilidade e saber que essa autoridade vem dEle, não por vaidade, mas Ele escolheu para que eu fosse médica do corpo e da alma. Ele queria mais de mim, né? Era isso. Minha filha, né? Não queria só você dentro dos livros, não. Eu queria que você conhecesse minha palavra. Exato. E o estudo é uma via que não pode ser negligenciada no exercício da fé também. Porque isso constrói uma fé muito mais robusta, muito mais sólida, muito mais concreta, muito mais racional também, vamos dizer assim. Muito obrigado, doutora Jeane. Aprendi muito. Fiquei só assistindo aqui hoje, mas aprendi demais. Muito obrigado pelo testemunho. Edificou muito minha vida e tenho certeza que vai edificar muito a vida de quem está assistindo também. Então, só gratidão. E conte com nossas orações, e a casa está sempre aberta porque a senhora precisar, pode ter certeza. Eu fico feliz. Eu peço só desculpa se falei demais. De forma alguma, a gente ficaria aqui 3 horas assistindo, não é isso aí? Então, deixa o seu like, aperta o botãozinho aí, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e deixe seu comentário. O que é que você achou desse testemunho maravilhoso da doutora Jeane Brasileiro? Comenta aqui com a gente. Diz se você quer ela de novo aqui. Ela disse que precisa falar também da obra que Deus fez na vida profissional. Aí, vamos fazer outro episódio com a doutora Jeane, tá bom? Obrigado. Segue a gente também no Instagram, não é isso, Pedro? Exatamente. Segue lá, Tudo Atos Podcast Oficial. Procura lá a gente, segue, se inscreve. Segue também a doutora Jeane nas redes sociais, que ela faz um trabalho bastante ativo. O Instagram dela tá aqui na descrição. Na descrição aqui abaixo. Só você clicar, seguir lá e acompanhar também o trabalho do Grupo Servos de Deus, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Também vai estar aqui na descrição, no link aqui embaixo. Valeu, turma. Obrigado, doutora. Um grande abraço. Obrigada a todos.